Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos Reis e está começando o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Hoje nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que é, para que serve e de onde surgiu a ideia dessa legislação? Para nos explicar de forma mais aprofundada, a gente recebe aqui no nosso estúdio o Dr. Diego Moraes, que é presidente da Comissão de Direito Digital aqui da OAB Maranhão. Seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter o senhor aqui. A satisfação é enorme estar aqui com vocês, estar aqui com todos vocês, sempre trazendo um pouquinho desse tema que está bem atualizado aqui na nossa cabeça. Muita gente hoje quer saber o que é a LGPD, para que ela serve. A gente teve o nosso Marco Civil recentemente também, né? Então o Marco Civil ele trouxe uma proteção maior e a Lei Geral de Proteção de Dados é justamente para trazer ainda mais segurança para todos nós. Pois muito bem, então a famosa LGPD, né? Exato. E agora a gente refaz a nossa pergunta novamente para você. O que é, para que serve e de onde surgiu a ideia dessa legislação que no início, lá quando foi sancionada em agosto de 2018, não é isso, doutor? Isso. Ela causou assim, um certo alvoroço, né, pavor. Sim. Com você a palavra. Então, é uma legislação que ela vem sendo debatida desde 2010, quando houve a primeira consulta pública, e em 2011, quando veio o primeiro vazamento com o Edward Snowden, veio aquele alerta nos governos. O que a gente vai fazer? Tem governo investigando a gente, verificando nossos dados privados. Tem governo que está acompanhando a vida pessoal das pessoas, da sua população. E o que pode ser feito para poder a gente dar uma segurança maior, uma privacidade maior para a nossa população? Então, a partir daí, começou a ser bem debatida mais, ainda aprofundada a situação. Veio uma segunda consulta pública, depois de todo esse debate. Em 2015, a gente teve um amadurecimento desse tema também, nessa época. Em 2012, 2016, vieram 3 projetos de lei. E aí, nesses projetos de lei, foi debatido e amplificado ainda mais esse tema. E a partir daí, quando veio 2018, veio a GPDR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, veio o Tratado de Cambridge, e tem também o cadastro positivo, que isso foi muita coisa em 2018, que é justamente para trazer a proteção de dados, que a nossa lei também foi aprovada em 14 de agosto de 2018. Então foi um conjunto de movimento do nosso legislativo, para trazer essa segurança para a nossa população. E aí veio uma vacatio de 2 anos, em 2020, em setembro, depois de muita discussão de empresas que não queriam que fosse aprovada logo, e adequação, que elas não tinham como se adequar, elas começaram a fazer um lobby político muito grande com o nosso legislativo, mas aí veio a aprovação. Com a aprovação em 2020, as empresas começaram a correr para se adequar. Muitas das grandes, que a gente chama as Big Techs, elas conseguem se adequar rapidamente. Mas a grande preocupação nossa hoje não são com elas, é com as pequenas empresas. Como é que elas vão conseguir se adequar nesse tão curto período de tempo? Se bem que elas teriam esse tempo de 2 anos para se adequar, mas capital, recursos, pandemia, como é que a gente consegue? E agora, em agosto, vai começar as sanções, vai começar a punição dessas empresas. E aí a gente vem aquela preocupação de como realizar esse tipo de adequação. Então, para a população, é muito boa porque ela trouxe segurança. A partir do momento que ela entrou em vigor em 2020, a gente já tem notícias de empresas que estão sendo condenadas. Inclusive, a gente teve construtoras, teve plano de saúde, todas essas empresas que fazem gestão de dados pessoais já sofreram punições no judiciário sendo condenadas. A punição ainda pela ANPD, que é a Agência Nacional, ainda não começou. Vai começar agora. Então, a gente sempre fala, tem que correr atrás, a gente não pode deixar para a última hora. Porque quando chega a multa, infelizmente, não tem o que se fazer. Muito bem. Doutor, é aquela questão, né? O brasileiro só fecha a porta quando é roubado, né? Sim. Precisou acontecer tantas coisas para a criação dessa lei, né? Mas, muito bem. Atualmente, parte, né, relevante da economia gira em torno da coleta, tratamento e comercialização de dados pessoais. Ou seja, tem empresas aí ganhando, né, dinheiro com essa comercialização de dados. Como que a LGPD vê isso, visto que é uma parte relevante da economia aqui no Brasil? Então, são as startups, são várias startups que elas são criadas justamente para esse tipo, com essa finalidade.
Quando elas são criadas, elas têm que entrar já adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, e elas fazem essa coleta de forma consentida pelo titular de dados. E quem é o titular de dados? Somos todos nós, a população, a pessoa física, nós somos os titulares de dados. Então, a partir do momento que você cede esses dados, você está consentindo com a cessão desses dados, a empresa ela vai fazer a coleta, o tratamento, e aí, a partir daí, ela pode vender. Mas desde que esteja o consentimento. Se ela pega seus dados sem seu consentimento, aí ela já está ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados e ela pode ser responsabilizada sim. Então, muitas das vezes, como é que ocorre essa coleta? Muitas das pessoas elas não entendem como é que a empresa está recebendo ligação, está mandando, mas a gente sempre fala, um dos exemplos desse é na rede social. Você está lá na rede social, você vê um anúncio de um e-book ensinando determinado tipo de conteúdo que te interessa. E aí você vai clicar lá naquele link, você coloca seu nome, você coloca seu e-mail e coloca o seu telefone. Muitas das vezes pedem até para você compartilhar o seu WhatsApp. Aí eles pedem, entre aqui no nosso grupo de WhatsApp. Quando você entra no grupo de WhatsApp dele, você já está cedendo inclusive o seu número do seu WhatsApp. Então você pode, e aí você pega e tem lá a informação lá embaixo. Política de privacidade de dados, o que vai ser feito com esses dados. Você aceita, então quando você clica no aceitar, você está gerando um arquivozinho lá para eles que você consentiu. E nesse arquivozinho que está gerando o consentimento, vem o seu IP, vem a sua geolocalização. Então, se você entrar provavelmente na justiça, eles têm como mostrar que você consentiu. Então, a grande preocupação nossa hoje é orientar a população a não ceder tão facilmente seus dados, porque você está cedendo. Aquele e-book não é um e-book gratuito, é algo que é pago. Você está dando um tesouro. A gente sempre brinca, conversando que antigamente o pessoal falava que a nossa água é o tesouro, a nossa água é o ouro do futuro. A gente hoje já discorda um pouquinho. Os nossos dados pessoais, nossos dados sensíveis, é o grande tesouro. O que as grandes empresas fazem com ele é ganhar dinheiro. Então, muitas das vezes, quando a gente vê vazamento de dados, é justamente isso, são os dados sensíveis. Como é que as empresas utilizam para poder ganhar ganhar dinheiro em cima de você? Muito bem. Agora, o LGPD, doutor, ela regulamenta essas questões de dados não só no território aqui nacional, mas também em países onde estejam localizados os dados, é isso mesmo? Não, a nossa LGPD ela trata de dados nacional. A gente não tem como gerir dados em outros países. O que acontece é o seguinte, tem empresas internacionais, são as multinacionais que têm sede aqui no Brasil. Isso. E aí essas empresas multinacionais fazem a coleta de dados aqui. Então, quando elas fazem a coleta de dados aqui no nosso território nacional, é obrigatoriamente a gestão da LGPD. Então, aí, a partir daí... Não pode levar esses dados para fora do país. Não pode levar para fora do país. O que é que acontece? Muitas das vezes tem empresas que fazem coleta de dados em outro país. Mas aí já somos nós que estamos consentindo lá. Isso. Entendeu? Quando a gente faz de uma plataforma .com.br, de uma empresa que está situada aqui no Brasil, beleza. Mas geralmente você faz uma coleta de dados de uma empresa situada, por exemplo, na Tailândia, um IP da Tailândia, um portal. Você não tem como. Você não tem como aplicar a nossa política. Apesar de ter sido feita aqui, você não tem como aplicar, porque partiu de lá. Entendeu? É mais ou menos nisso. E, assim, grandes empresas, as pequenas empresas podem até pensar, mas eu não tenho manuseio de dados. Mas a partir do momento que o cliente chega no seu balcão, que fornece os dados, já tem esse manuseio, né? Às vezes a pessoa está no computador, o atendente está no computador que digita todos os seus dados. Sim. É correto isso ou precisa assinar agora com a nova legislação? Eu estou assinando aqui um papel para fornecer os meus dados. Como é essa questão? Vamos lá. Vamos por partes. Toda empresa hoje que faz a coleta de dados, toda empresa que faz a coleta de dados, ela é obrigatória se adequar. Ponto. Ela tem que fazer a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque ela vai fazer a coleta e ela tem que fazer o tratamento. Se ela vai dispor esses dados para terceiros, aí você tem que ter a autorização. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Você faz a coleta para você ter no seu banco de dados, tudo bem. Mas você tem que comunicar que você está fazendo a coleta. Você está assinando, tem que informar. Quando a gente fala assinar contrato, geralmente uma academia pequena
tem lá o contratozinho e está lá informando que você está colocando aqueles dados estão sendo para arquivo pessoal da academia. Isso. Então, pronto. Agora, se a academia for utilizar esses dados para fazer averiguação, para fazer estudo, alguma coisa, aí você tem que consentir. E, aí, e essa concessão... E tem que ser por escrito. Não, tem que ser clara. Isso. Ela tem que ser clara. Assim, se for um ambiente físico. Agora, se for um ambiente digital, você consente, como eu falei anteriormente, você clica em aceitar. Entendi. Então, naquele momento que você clicou em aceitar, naquele determinado portal, você está consentindo. Aí o site ele faz um registro do seu IP, da sua geolocalização, e eles guardam no banco de dados dele. Então, é como se fosse uma troca. Você está cedendo seus dados em troca de um e-book. Você está cedendo seus dados em troca de uma aula gratuita. Os cookiezinhos que aparecem lá. Isso. Não, isso aí é não é o cookie ainda. O cookie é a coleta de dados daquela informação naquele momento. Então, e o lá embaixo que tem aquele quadrozinho assim, lia e aceita. Aí quando você lia e aceita, você clica, você está concordando. Aí você vai lá e baixa, ou então eles enviam para o seu e-mail. Quando eles enviam o arquivo para o seu e-mail, o e-mail a gente entende que é um e-mail pessoal. Então eles enviam o arquivo, quando você clica para baixar o arquivo, você está consentindo novamente. E tem site que você não consegue avançar antes de ler e exato, aceita, né? Exato, só vai avançar se você aceitar. Exatamente. Porque se você não aceitar, você não está concordando em ceder seus dados. Isso. Então não tem como. Então obrigatoriamente você tem que ceder alguma coisa para eles te darem alguma coisa. Entendi. Então não é nada gratuito, alguma coisa sempre vai ser pago. Então a vantagem deles é que eles querem seus dados principais, que é e-mail hoje e o WhatsApp. Pode ver que eles querem, toda vez que eles pedem é o e-mail e o telefone, seja para WhatsApp, seja para outro aplicativo Telegram, enfim, é para isso que eles querem. Muito bem, doutor, tem alguma fiscalização? Qual o órgão que fiscaliza a LGPD? Só um instantinho. Pessoal, nós estamos falando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, muito importante, que a internet é um mundo sem fim. E a gente precisa estar por dentro desse bate-papo aqui, e eu convido você para assistir, não sair daí antes de assistir todo, porque é importante demais, viu? É os nossos dados, a nossa intimidade, a intimidade cadastral, não é isso, doutor? Então, Exatamente. Quem fiscaliza, qual órgão que fiscaliza a LGPD? Então, foi criada a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem seus presidentes, seus representantes, e ela é um órgão que vai fiscalizar. E aí ela vai receber as denúncias, vai apurar e vai fiscalizar e vai punir. Então a gente tem a NPD, temos o gestor de dados, que é o responsável lá da empresa, que vai fazer a captura e o tratamento desses dados iniciais. Então esse gestor de dados é a pessoa que vai ser responsável pelo primeiro tratamento inicial. Então a gente tem que tomar, primeiro tem que ter essa visão. Quem é o gestor de dados? Tem um titular de dados, o gestor de dados e a NPD que vai fazer a fiscalização das empresas. Então o gestor de dados é a pessoa responsável que vai fazer a coleta e o tratamento deles justamente para os fins que a empresa necessita. A grande pergunta hoje é, por exemplo, eu, profissional, autônomo, vou precisar fazer a gestão de dados? Sim. A partir do momento que eu, escritório, tenho que fazer a gestão. Agora, eu, Diego Moraes, pessoa física, estou fazendo uma pesquisa, estou fazendo recolhimento de dados para fazer uma pesquisa acadêmica, para fazer uma pesquisa pessoal, vou ter que fazer esse tratamento de dados? Não. Então a gente tem que primeiro diferenciar um pouquinho isso, porque rola muita dúvida. Eu já tive acadêmicos de direito que estão fazendo pesquisas, e pessoal também da medicina e da saúde também estão fazendo pesquisas pessoais para fins acadêmicos, e eles tiveram essa dúvida. Vou ter que fazer a gestão desses dados que eu estou recolhendo? Não. Pessoa física, para fins de estudos, não faz. Pessoa jurídica, beleza. Pessoa jurídica, sim, tem que fazer o tratamento dessa informação. Autônomos, sim, porque é algo profissional. Então, todo mundo tem que se adequar de acordo com a sua finalidade. Muito bem. Doutor, a gente percebe e a gente recebe, como você falou aí, que esses anúncios, né? A gente acessa a nossa rede social e está lá os anúncios, né? Sim. Não falo de rede social no quesito vídeo, porque isso a gente já sabe que tem os anúncios pagos lá. Mas anúncios de empresas nos ofertando alguns produtos, né? A gente sabe também que tem alguns aplicativos que já manda determinada mensagem
para determinada região, né? E a gente viu aí, em alguns momentos aí da história, uma rede social muito famosa que estava vendendo os dados, ganhando muito dinheiro com isso, né? Então, a LGPD, ela trouxe essa autonomia para o titular. O titular agora tem a autonomia de fornecer ou não. Se pegar meus dados, tem punição. Como que você vê essa questão aí? Então, a LGPD, ela trata a finalidade de te proteger, certo? A primeira finalidade, proteção, certo? Se a empresa pega seus dados sem sua autorização, ela já está infringindo a legislação. E aí também dependendo da empresa. Recentemente, assim que foi aplicada a lei, que ela entrou em vigor, em 2020, a gente recebeu uma notícia de uma construtora que foi condenada por ceder os dados de uma cliente que comprou uma casa e começou a receber ligações de empresas para oferecer imóveis projetados, para oferecer reforma, para oferecer limpeza. Então, a pessoa perguntou, como é que você teve acesso a meus dados? Como foi que você pegou e sabia que eu comprei esse apartamento? E aí a informação veio que foi da construtora, que a construtora cedeu. E quando ela fez essa sessão de dados... Casa nova vai precisar disso aqui. E aí, até onde eu fiz a pesquisa, na época a construtora tinha parceria com essa marcenaria, tinha parceria com uma empresa de construção e obras, que era justamente ter que botar piso, revestimento, porque a pessoa geralmente quando compra um apartamento novo tem que fazer uma reforma inicial para botar do jeito que ela quer. Isso. E aí começou a receber ligações de várias empresas nesse ramo para poder pedir. Aí uma empresa pegou e falou, não, foi a construtora que cedeu os seus dados, a construtora disse que você comprou e a gente está precisando. E aí essa pessoa entrou na justiça e com base na Lei Geral de Proteção de Dados, a construtora foi condenada. Então, esse tipo de informação que a gente tem que ficar ciente. É difícil o consumidor, a pessoa física descobrir? Infelizmente é muito difícil, porque são informações privadas e muitas das vezes acaba nem vazando, a gente não sabe de onde partiu. Mas a gente tem que ter ciência de tudo que você compartilha e tudo que você coloca, você está suscetível a isso. É por isso que eu sempre falo, toda vez que alguém lhe prometer um e-book gratuito, não coloca. Você quer tanto? Cria um e-mail específico para aquilo. Cria um e-mail, a minha propaganda, @ alguma coisa. Pega um telefone fictício, alguma coisa e coloque. Mas não use o seu e-mail pessoal, o seu e-mail de trabalho, o seu telefone pessoal, o seu telefone de trabalho. Porque aquilo dali você está concordando com determinada situação. E aí você vai estar suscetível a receber esse tipo de cobrança. De ligação. De ligação, de e-mail, de tudo, oferecendo produtos que você não queria. O que é esse tratamento de dados? Eu vou ler aqui, já vai aparecer aí na nossa tela, e é muita coisa. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, é muita coisa. A legislação, ela tirou para todos os lados para proteger mesmo o consumidor, doutor? É o artigo 5º, inciso 10º da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como a gente estava conversando, que nem na lei de entorpecentes, ela trouxe 18 verbos, a nossa trouxe também vários verbos. Então, ele abraçou o mundo. E esse abraçar o mundo, ao meu ver, é bem válido, porque a gente trata todas as hipóteses que a gente imagina que vai ser necessário para esse tratamento. E aí a gente pergunta o que é, porque, sei lá, se eu for falar de tudo, a gente vai embora. Exatamente. Mas o tratamento é toda operação que é realizada com os dados pessoais. A gente não tem tempo mesmo de falar de tudo. Eu vou pegar só algumas, que é o tratamento. O que é o tratamento? É toda operação realizada com os nossos dados pessoais. Então, o que é esses dados pessoais, que a gente chama de dados sensíveis? A gente estava até conversando ainda há pouco sobre dados sensíveis. Eu acho que não vai dar tempo a gente chegar lá nos dados sensíveis. Fale logo um pouquinho dele aí. E aí o dado sensível, o que é? É o nosso nome completo, é a nossa data de nascimento, é nosso RG, nosso CPF, comprovante de endereço, pai, mãe. Então, tudo aquilo que está à nossa volta e é pessoal. E tudo isso pode ser usado para determinada empresa, né? Tudo isso. Determinada empresa para fornecer seus produtos. Recentemente teve uma empresa de telefonia que vazou dados sensíveis. E nesses dados sensíveis, claro, contas de telefonia. E aí nesses dados sensíveis tinha o endereço, o nome e o CPF.
Porque pode verificar que na sua conta de telefonia vem seu CPF embaixo do seu nome. Isso, e tem seu endereço. Então vazou. Informação sigilosa. Ah, mas são informações com mais de 10 anos. Mas grande maioria da população brasileira não se muda de 10 em 10 anos. Mora a vida inteira num lugar. A vida inteira. Então, elas Até acabam... porque aqui no Brasil o caso é caro, né? Exatamente. Então, a partir daí, o que é que a gente vê? As empresas que compraram esses dados sensíveis, o que é que elas tinham? Elas tinham o nosso nome, tinham o nosso endereço, tinham o nosso telefone e ainda tinham o nosso CPF. E aí, inclusive, está em investigação hoje na Agência Nacional de Proteção de Dados, como é que esses dados vazaram. Mas, incrivelmente, não é uma coisa difícil de se encontrar. Você vai em São Paulo, na Sé, tem muita gente vendendo os DVDs com dados das pessoas. Muito bem. Então, doutor, você falou aqui de 10 anos, inclusive, eu lembrei aqui de algo sobre o tratamento de dados, né? Tem uma data que a empresa recebe e ela precisa destruir esses dados, né? Eliminar? Tem esse tempo? Não. O que tem? A empresa, quando ela faz o recolhimento de dados e ela vai recolher, ela pode botar no termo dela a durabilidade desse recolhimento, 2, 3, 4 anos, mas não deixa de ser 2 anos, geralmente é bem curto. Muito bem. Até porque é para ela se adequar direitinho. E quando a gente vai comprar determinado produto, né, e a gente é feito aí um mapeamento do nosso CPF, onde a gente comprou, onde está devendo e tudo. Como que a LGPD vê isso, né? Porque determinada empresa vai ter que fazer um mapeamento, né? Como que é essa questão? Não, essa questão é o seguinte, muda lá. Quando a gente fala de cadastro positivo, em 2018 foi uma lei que foi criada, então é lei específica. Então elas não podem se chocar. Então tem a lei que trata disso e tem a lei LGPD. Certo? Elas são semelhantes, elas não se confundem. Mas como é que a empresa sabe? Ela vai ver que eu comprei? Não, ela não vai saber que eu comprei. Não vai ter essa informação, outra empresa não vai ter acesso a esse tipo de informação. O que pode ter acesso é a informação se você comprou e não pagou. Aí se você comprou e não pagou, você vai ser negativado. Essa negativação, ela fica 5 anos. Depois de 5 anos da negativação, obrigatoriamente ela tem que ser excluída do sistema lá da empresa que ficou responsável por isso. Então, a partir daí, o cadastro positivo, ele faz um mix de negativações. Se você está negativado, você está com score alto. Se você não está negativado, se você está negativado, score baixo. Se você não está negativado, seu score aumenta. Exatamente. E aí como é que seu score aumenta? Você fazendo compras e pagando em dias. Geralmente essas empresas têm convênio com instituições bancárias. Então, as instituições bancárias, você quando faz o contrato, você assina autorizando o banco a fazer o recolhimento daquelas informações e enviar para o cadastro positivo ou o cadastro negativo. Então, a partir do momento que você aceita, você está suscetível a isso. Posso dizer que não vou aceitar? Pode, na justiça você pode questionar, até porque é um contrato de adesão e você não pode discutir a cláusula naquele momento. Isso. Mas dificilmente a população brasileira ela vai se ligar nisso. O gerente só fala assim, assina aqui. A pessoa quer a conta aberta, vai lá e assina. Já é tão natural a inscrição no cadastro que as pessoas hoje nem se ligam nisso. Muito bem. Doutor, infelizmente, doutor Diego Moraes, muito rápido, presidente da Comissão de Direito Digital, infelizmente nosso tempo se foi. Acabou. Como que as pessoas conseguem ter mais acesso, ter acesso a essa informação da LGPD e também outras informações através da sua comissão, que é super importante, né? Então, a nossa comissão está disponibilizada, a OAB, a gente sempre fala que é a casa de todos, a população que tiver, a pessoa que tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, tiver passando por alguma situação e precisa de orientação, pode procurar a OAB, tem os telefones, no site também tem telefone como entrar em contato. Tem aqui a sala de sessões de comissões com a Cris pode orientar e se for alguma coisa relacionada à legislação, à comissão, a gente vai estar disponível para poder ajudar. A gente não pode dar consultoria, né? Até porque a advocacia não... A gente impede isso. A gente pode ajudar orientando, dependendo do tipo de situação, se for em relação à comissão. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, existe hoje vários livros de diversos autores bons, que inclusive eu amo alguns, a gente sempre orienta a estudá-los.
E eu também não posso falar, até por ética, mas a gente tem alguns livros. Quem quiser pode mandar mensagem no privado, no WhatsApp, ou então no Instagram, ou procurar a Cris, que ela passa meu contato, que a gente faz uma relaçãozinha de livros muito bons para poder ser estudados. Muito bem. Doutor Diego Moraes, suas considerações finais. Então, gente, a gente sempre fala que para você ter uma proteção de dados maior, você tem que se resguardar melhor. Então, sempre evite de colocar suas informações, seus dados sensíveis para terceiros que você não conhece. Isso é muito importante. Você, como eu falei, dei uma dica ainda agora. Crie um e-mail, coloque um telefone que é antigo, que você não usa, que você perdeu, para poder você ter essa sua proteção maior. Então, não ceda seus dados. Seus dados valem muito. Seus dados é um tesouro que todo mundo hoje quer. E hoje você pensa que não vai ser incomodado no futuro? Vai. Apesar de hoje você estar colocando e recebendo um e-bookzinho, alguma coisinha que você acredita que está sendo favorável, no futuro você vai receber uma ligação ou várias ligações que vão ser bem desfavoráveis. Então a gente sempre pede muito cuidado, não ceda seus dados, não ceda suas informações. Se tiver alguma dúvida e precisar de uma orientação, procure um advogado de sua confiança. Existem vários profissionais maravilhosos e competentíssimos aqui no Maranhão, aqui em São Luís. E fique à vontade, a gente está aqui para ajudar. Muito bem, a gente tratou hoje, falou, né, e entendeu um pouco mais sobre LGPD, que determina como as empresas devem tratar os dados dos seus clientes. Pessoal, não deixa de passar nas nossas redes sociais, fique por dentro das informações que a OAB tem aí trabalhado bastante para levar para a sociedade. Está lá no nosso site, veja o nosso canal, se inscreve, deixa seu like e até a próxima.